Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdos para vocês de geometria. Hoje, na verdade, trigonometria. Trigonometria do triângulo retângulo, vamos fazer exercícios. Olha o primeiro aí para vocês. Determine a medida x em cada um dos triângulos. Então eu tenho 3 triângulos aqui e ele quer que a partir do ângulo e do valor dado encontre o x. Primeira coisa que você tem que fazer nesse tipo de exercício é identificar quem é quem. Olha só, o ângulo que ele me deu é esse ângulo aqui de 60 graus. Quem está de frente para o ângulo de 60 graus é o cateto oposto. Então, aqui eu tenho um cateto oposto. Quem está de frente para o ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Tá? Então, nesse primeiro caso, eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Qual relação das 3 que eu vou usar? Seno. Então, o seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de alfa, quem é alfa? Alfa é o 60 graus. O seno de 60 graus é igual a cateto oposto, que é o x, hipotenusa, que é 6 raiz de 3. Ok? Beleza, vamos lá então. Agora já sei quem é quem. Mas quem é o seno de 60? Lembra da tabelinha que a gente fez aqui, ó. Dá uma olhadinha nela. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, no lugar do seno de 60, eu coloco raiz de 3 sobre 2 e deixo isso aqui, ó. X sobre 6 raiz de 3. Então, é assim que eu monto um exercício de trigonometria, tá? Aí, agora, o que eu faço? Multiplico em cruz 2 vezes x, 2x, e raiz de 3 vezes 6 raiz de 3 vai multiplicar com raiz de 3. Vai ficar o 6, raiz de 3 ao quadrado vai sumir, vai ficar só 3, ok? Vou continuar aqui em cima. Então, vai ficar 2x igual a 6 vezes 3, 18. X igual a 18 sobre 2. X igual a 9. Beleza? Então, essa é a primeira resposta que a gente tem aqui. Na letra B, a gente tem o seguinte. Ângulo de 45. Esse daqui, que está de frente para o de 90, é a nossa hipotenusa. Esse cateto é o cateto que está colado com o meu ângulo, tá? Então, esse daqui é o cateto adjacente. Veja, é esse ângulo que eu estou trabalhando. Eu quero essa hipotenusa. Sei o cateto adjacente e quero a hipotenusa. Quem que relaciona os dois? É o cosseno. Cosseno do alfa é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de alfa, quem é alfa? É o 45 graus. Então, o cosseno de 45 graus é cateto adjacente, 3 raiz de 2, sobre a hipotenusa, que é o nosso x. Cosseno de 45 graus está na nossa tabelinha também. O valor dele é raiz de 2 sobre 2. Então, no lugar dele, eu coloco essa informação. 3 raiz de 2 sobre x. E repito do outro lado. Multiplique em cruz. Raiz de 2 vezes x, x vezes raiz de 2, que é igual 2 vezes 3 raiz de 2, o 2 vai multiplicar o 3 que está fora. 6 raiz de 2. Eu quero o valor do x, então passo raiz de 2 dividindo. X é igual a 6 raiz de 2 dividido por raiz de 2. Opa, estou multiplicando e dividido por raiz de 2, o que eu faço? Cancela em cima e embaixo, ó. Vai embora. E vai ficar só quem? O 6. Então, x igual a 6 nesse segundo caso que a gente tem aqui na letra B. A última, a letra C, eu tenho esse x que eu quero saber, que é um cateto. É o cateto que está oposto, ou seja, está de frente para o ângulo que eu vou trabalhar, que é o 30. Então, esse é cateto oposto.
Aqui está o ângulo 90 graus. Aqui está a hipotenusa. O exercício não deu nenhuma informação sobre ela, mas deu informação sobre esse, que é o cateto que está colado com o meu ângulo que eu estou trabalhando. Então, é o cateto adjacente. Então, eu preciso relacionar cateto adjacente com cateto oposto. Quem é que faz isso? Tangente. A tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, a famosa coca. Tangente de alfa, quem é o nosso alfa? É o 30 graus. A tangente de 30 graus é igual a cateto oposto, que eu quero descobrir que é o x, sobre cateto adjacente, que é 2 raiz de 3. Tangente de 30 graus, segundo a nossa tabelinha, isso daqui é raiz de 3 sobre 3, igual a x sobre 2 raiz de 3. Mantém esse lado, aqui substitui. Multiplica em cruz, 3 vezes x, 3x. De novo, raiz de 3 vai multiplicar com raiz de 3 aqui, então esse 2 mantém. Raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado, que é 3. 3x é igual a 6, x é igual a 6 dividido por 3, isso daqui dá 2. Então, veja só, os 3 exemplos que a gente aí deu um número inteiro, não é comum nesse tipo de exercício dar número inteiro, tá? No exercício 2, a gente tem a seguinte situação. Um controlador de tráfego aéreo está numa torre de comando a 30 metros de altura. Então, 30 metros tem a torre de comando dele, em relação ao solo, e observa a aproximação de um avião sob o ângulo de 30 graus com a horizontal. Calcule a distância do controlador de voo do avião, sabendo que a altitude desse avião é de 880 metros. Então, a gente tem esse esqueminha aqui, a altitude dele total, 880 metros, a torre mede 30 metros, e ele quer saber a distância daqui até o avião. Então, ele quer saber esse daqui. Veja, o triângulo que formou aqui é um triângulo retângulo, porque essa horizontal e essa são paralelas, tá? E aí agora, ó, veja, o meu cateto aqui não pode ser o 880, porque está passando do triângulo. Então, tem que descontar esse 30. Essa parte aqui vale 30, essa parte aqui vale 850. E é esse valor que você vai usar. Quem é quem agora? Vamos ver. Eu quero saber a hipotenusa. Ele me deu qual cateto? Cateto que está de frente para o ângulo que eu estou trabalhando. Cateto oposto. Então, eu vou usar seno. Seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de alfa, quem é o alfa? 30 graus. Seno de 30 graus é igual a cateto oposto, 850, sobre a hipotenusa, que é x. O seno de 30, segundo a nossa tabela, é meio, 1 sobre 2. 850, x. Multiplica em cruz, nós vamos ter 1 vezes x, x. 850 vezes 2, 1.700. Unidade de medida, metros. Exercício 3 na tela para vocês. Para se calcular a altura de uma torre, utilizou-se o seguinte procedimento ilustrado na figura. Um aparelho de altura desprezível foi colocado no solo a uma certa distância de uma torre e emitiu um raio em direção ao ponto mais alto da torre. O ângulo determinado entre o raio e o solo foi de 60 graus. A seguir, o aparelho foi deslocado 4 metros em direção da torre e foi obtido o ângulo beta com tangente igual a 3 raiz de 3. É correto afirmar que a altura da torre em metros é. Então vamos lá, as informações são essas. Que o tangente de beta é 3 raiz de 3, desse ângulo aqui. Ele quer saber a altura da torre, eu já vou chamar aqui de x no nosso desenho. E ele falou que o ângulo que forma aqui é 60 graus e que esse aparelho saiu desse ponto e veio até aqui
andando 4 metros. E com essas informações, ele quer que a gente ache x. Vamos começar com a tangente que ele deu para a gente aqui, ó. Ele falou que a tangente é 3 raiz de 3. Bom, a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é a altura da minha torre. Cateto adjacente é essa parte aqui que eu não sei também, ó. Então, eu vou chamar ela de y, tá? Mas eu sei uma relação entre elas graças a essa tangente. A tangente de beta é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu não sei quem é o beta, mas eu sei que essa tangente vale isso. Então, 3 raiz de 3 é igual a cateto oposto, que é o x, e cateto adjacente, que é o y, que é o cateto que está colado com o beta. Ok? Bom, a pergunta do exercício é o tamanho da torre. Então, eu já vou deixar o y isolado para poder usar mais para frente, tá? Então, o que eu vou fazer? Passa o y multiplicando, passa o 3 raiz de 3 dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Vou trocar de posição. Sobre 3 raiz de 3, ok? Vamos dar uma racionalizada nisso aqui, ó. Então, isso aqui, ó, multiplica por raiz de 3 em cima, multiplica por 3 raiz de 3 embaixo. Vai ficar x vezes raiz de 3, e embaixo vai ficar 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3 vezes 3, 9. Já deixo assim então, tá? O nosso y, o nosso cateto aqui, é raiz de 3 sobre 9 desse cateto aqui. Essa é a primeira informação que a gente tem. Marca ela, dá um destaque aqui, nossa primeira informação. Ok, vamos para a nossa segunda parte. Bom, eu sei esse ângulo. Eu quero descobrir esse cateto em relação a esse ângulo. E esse cateto aqui, eu não sei quem é, mas eu sei a expressão dele também. É y mais 4. Então, de novo, eu consigo uma relação aí. Eu consigo que a tangente de 60, que é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, vai ser quem? Vai ser a tangente de 60, é dado pela tabelinha, né? Vale raiz de 3. Cateto oposto é quem está de frente, é o x. E cateto adjacente é quem está colado. E é tudo aqui, y mais 4. Ok. Quem é interessante para nós é o x. Então, passa esse multiplicando lá. Vai ficar x igual a... Isso daqui tudo vai multiplicar por raiz de 3. Raiz de 3, não vou fazer a conta ainda. Y mais 4. Pronto. Chegamos na nossa segunda informação. Ok. Sabendo essas duas informações, o que eu posso fazer agora? Se eu sei que o y vale isso daqui, então eu vou pegar essa informação e substituir onde tem y. E aí eu vou conseguir ficar só com x na minha equação e vou achar o valor do x. Então, essa equação 2 vai ficar assim agora. X igual raiz de 3 que multiplica, abre parênteses, no lugar do y, coloca a equação 1. X raiz de 3 sobre 9, mais o 4 que está aqui. Ok? O que é mais fácil agora? Vamos tirar o MMC aqui, vamos distribuir. Vamos distribuir essa raiz que vai sumir. Tem raiz que vai sumir, ó. Vou distribuir ela, então. Vai ficar x igual. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Então, vai ficar 3x. Sobre 9, mais 4 raiz de 3. 4 raiz de 3. Aqui sobre 1, tira MMC aqui. X é igual, MMC entre 9 e 1, 9. 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 3x, 3x. Se eu não aumentar, vocês não enxergam, né? Aí, 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 3x, 3x. Mais 9 dividido por 1, 9. 9 vezes isso daqui, 36 raiz de 3. 36 raiz de 3. A gente precisa isolar o x,
porque a altura da nossa torre é essa. Então, ó, esse 9 que está multiplicando passa para lá subtraindo. Vai ficar, esse 9 que está dividindo passa para lá multiplicando. X é igual a 3x mais 36 raiz de 3. Passa o 3x para lá, vai ficar 6x igual a 36 raiz de 3. Passa esse 6 dividindo. X é igual a 36 raiz de 3 dividido por 6. Dá para simplificar? Simplifica. Simplifica por 6, simplifica por 6. Aqui dá 1, aqui dá 6. Então, vai ficar 6 raiz de 3. 6 raiz de 3 a gente encontra na alternativa C. No exercício 4, a gente tem a seguinte situação. Em um sistema de dutos, 3 canos iguais, de raio externo, 30 centímetros, são soldados entre si e colocados dentro de um cano maior, de raio maior, de medida R, para posteriormente ter fácil manutenção. É necessário haver uma distância de 10 centímetros entre os canos soldados e o cano de raio maior. Essa distância é garantida por um espaçador de metal, conforme a figura. Utilizando 1,7 como aproximação para o raiz de 3, o valor de R é... Então, vamos lá, ele quer o raio maior. Então, vamos às informações no nosso desenho aqui, ó. A gente tem o seguinte. O espaçador que está aqui mede 10 centímetros. Ok. O raio maior, ele vem disso tudo aqui, ó. Vou pegar o 10 aqui, ó. Pá. Tá vendo? Então, ele falou que o raio dos canos que estão dentro é 30. Então, eu sei que aqui é 30 e aqui é 30 também, ó. Tá vendo, então? Ele quer esse raio todo. Só me falta esse tequinho aqui, ó. Eu preciso achar esse tequinho. E aí, como que eu vou fazer para achar isso? Então, toda vez que você tiver várias circunferências tangentes duas a duas, ligue o centro delas, trace segmentos. Olha só, porque quando eu traço aqui, ó, na tangência, eu traço exatamente raio com raio, tá? Esse triângulo que eu estou desenhando aqui, ó, ligando os 3 centros, tá vendo? É um triângulo de que tipo? É um triângulo isósceles, né? Tudo aqui, ó, mede 60, 60, 60. E esse triangulinho que ficou aqui, ó, vou dar destaque para ele, também dá para mexer com ele, ó. Ó aqui, tá vendo? Se é um triângulo equilátero, a distância daqui e a distância daqui tem que ser iguais. E mais que isso, esse ângulo de 60 foi dividido em duas partes iguais. Aqui é 30 e aqui é 30. Isso só acontece no triângulo equilátero, tá? Então, veja, eu tenho um triângulo retângulo, aqui pequenininho. Vou marcar os vértices dele para dar destaque aí para vocês. Ó, vou chamar aqui de A, aqui de P e aqui de O, tá? Então, é esse triângulo que eu estou trabalhando aqui, ó. Acho que agora ficou um pouco melhor. Então, vou colocar ele aqui fora. A, O, P. Certo? Bom, o AO é exatamente quem eu preciso aqui, ó. E essa medida é a mesma aqui. Então, eu preciso achar esse aqui. Esse é o nosso X, tá? Essa medida é 30 graus. E isso daqui, ó, eu sei, é o raio da circunferência. Isso aqui vale 30 metros. 30 centímetros, no caso, né? 30 centímetros. Então, aqui também é 30 centímetros. Opa, triângulo, retângulo. Eu sei esse, eu sei esse, eu sei o ângulo. Esse daqui é quem? Esse daqui é cateto adjacente. Esse daqui é hipotenusa. Eu consigo usar cosseno. Então, cosseno de 30 graus vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa.
Cosseno de 30 é o raiz de 3 sobre 2. Cateto adjacente é o 30. Hipotenusa é o nosso x que eu quero descobrir. Multiplica em cruz. Raiz de 3x, ou x raiz de 3, vezes 2, 60. 30 vezes 2, 60. Passo raiz de 3 dividindo. X é igual a 60 dividido por raiz de 3. Não pode deixar raiz embaixo. Racionaliza. Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. 60 raiz de 3 sobre 3. Simplifica. Por 3 dá 1, por 3 dá 20. Então, isso aqui é 20 raiz de 3. Muito bom. O exercício falou para utilizar como aproximação de raiz de 3, 1,7. Então, x é igual a 20 vezes 1,7. 34 centímetros. Então, essa parte aqui de dentro, ó, ela mede 34 centímetros. Portanto, o errão mede 10 do espaçador, mais 30 desse raio, mais 34 até o ponto O. Isso daqui totaliza 74 centímetros. E a gente encontra isso na alternativa C. Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.